Olá, eu sou a Mônica Magalhães, hoje apresentando o programa diretamente do Estreito de Magalhães. E esse é um evento muito especial para mim, porque eu, sendo Magalhães e sendo uma navegadora que dei volta ao mundo no veleiro, eu sempre assim brinquei, fantasiei que eu fosse descendente do Fernão de Magalhães, o primeiro navegador a fazer a volta ao mundo. E agora, estando lá no Estreito de Magalhães, eu me aprofundei mais e fiquei sabendo então que o Fernão de Magalhães ele vem da região do Porto, lá em Portugal, a mesma região que o meu avô veio. Então, pode ser, né, que isso aí tenha um fundo de verdade. Então, muito orgulhosa dessa minha possível linhagem, hoje então vou apresentar o programa de Punta Arenas, que fica bem em frente ao Estreito de Magalhães. Punta Arenas é a principal cidade ali dessa região magalhânica, uma cidade que se desenvolveu muito em função, né, do Estreito. O Magalhães chegou lá em 1520 com a frota dele, 5 navios, que nem o Colombo, né, ele tentou lá em Portugal, os reis não financiaram a viagem, então ele veio pela Espanha e chegou ali. Isso foi um grande acontecimento, porque imagina, para atravessar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, né, não precisa mais de ir lá no Cabo Horn, lá embaixo, onde que o tempo é muito ruim, o mar muito grande, então todos os navios passavam por ali, a cidade se desenvolveu muito. E depois a gente vai ver uma outra cidadezinha também da Patagônia chilena, Puerto Natales, que é uma cidadezinha pequena, pitoresca, mas também interessante, porque dali saem muitas excursões importantes ali para a Patagônia. Solta as imagens, por favor, Fernando. Esse é o Estreito de Magalhães, então a cidade de Punta Arenas, capital da Patagônia chilena. É também Punta Arenas a capital de toda essa região magalhânica. A cidade foi fundada em 1848 e se converteu no eixo de desenvolvimento cultural, comercial e social de todo esse território magalhânico. Antes do Canal do Panamá, então, todas as travessias, né, do Atlântico para o Pacífico era feito aí por esse estreito. A cidade de Punta Arenas, então, é bem em frente ao estreito. E esse corredor oceânico, né, descoberto em 1520 pelo Magalhães, é de importância fundamental para a navegação mundial. E uma vez também que foi feita aí, pela primeira vez, uma volta completa por toda a Terra. Punta Arenas, o nome, né, já diz, quer dizer Ponta Arenosa. Vocês não têm noção como é frio aqui. Eu não pude de manhã nem fazer as imagens porque eu não conseguia tirar as luvas. Aqui nessa época do ano, de outubro a março, é comum os ventos de 100 a 140 km por hora. É um furacão. E as pessoas aqui são acostumadas com isso, as casas preparadas, e as pessoas andam na rua igual pinguins abaixadas, levam tombo. É uma loucura o vento aqui em Punta Arenas. Cruzavam o estreito. Até o início do século XX, quando então foi feito o Canal do Panamá, então a maioria dos navios passaram a passar lá mais por cima, mais fácil, né? Mas isso deixou a cidade, o centro da cidade, com um ar assim mais cosmopolita, né? Um pouco europeu. A gente pode ver essas características na arquitetura, no design. Muita gente nessa época veio para Magalhães, né? Muita gente atraído pelo estreito, pela riqueza, pelo desenvolvimento aí. Esses palacetes e antigas casas, elas remontam à época pioneira da cidade. Hoje são propriedades particulares, mas todas essas casas assim mais importantes, elas podem ser visitadas no Dia do Patrimônio Cultural Nacional. E essa daí é uma casa, né, uma das mais importantes, que se tornou um museu, né? Depois a gente vai visitá-lo. Tem muitos museus aí no centro da cidade também. Essa é a praça principal. Aí a gente pode ver um pouco das artesanias aí, desses lugares austrais, né? Mas sempre do frio, os artesanatos feitos de lã, né? As lãs de ovelha, guanaco. Muita coisa bonita para ser vista aí. A cidade faz muito frio, essa época aí era o verão, mas em pleno verão
era frio assim, de casaco e luva o tempo todo, é impressionante, é o vento, né, que é muito forte. Essas máscaras são aí, eram usadas pelo povo daí. Esse é um monumento aí em homenagem ao Fernão de Magalhães, né, que é sem dúvida nenhuma a figura mais importante aí dessa cidade, que chegou aí, saíram 5 navios, da Europa, e ele veio na Trinidad, que foi o navio que chegou aí, então, em Punta de Arenas e descobriu esse estreito. Esse pé desse índio aí, ele é tido assim, todo mundo que toca nesse pé desse índio aí quer dizer que vai voltar para a cidade. E esse aí, então, é o Museu do Magalhães, no centro da cidade. Com esse museu aí, a gente pode ter uma ideia, né, de como era a vida nessa época. Esse museu ele é situado bem no centro histórico de Punta Arenas. Ela é uma casa onde vivia uma importante família, a família Brown. É um monumento histórico, né? Ele é rodeado ali por jardins, árvores centenárias, e dentro essas importantes coleções de mobiliários, objetos da época de ouro aí de Magalhães. Essa casa, em 1983, ela foi doada pela família para ser museu, né, para a comunidade. Era a Sarah Brown, a mulher que morava nessa casa. Era uma dama ilustre da sociedade. E aí também tem esse encontro, né, das duas culturas. Esse museu mostra também todo esse processo de povoamento desse território astral. Os primeiros descobrimentos geográficos desde a etapa da colonização. E ela conta então com essas importantes coleções arqueológicas, etnográficas, né, históricas, um arquivo fotográfico patrimonial relevante. A gente vê aí os índios andavam nus, esses patagônicos, né, eles eram muito altos, tá vendo? Os europeus batiam na cintura deles. Mas isso também muito porque eles usavam essas peles, esses cocares, né, botas por causa do frio. Então eles achavam que eles eram muito altos e puseram o nome Patagônia, né, pata grande. E então esse museu a gente pode ter essa ideia, né, de como vivia o povo nessa época, muito luxo, né, incrível, né, todos esses aspectos sociais, culturais, geográficos levou essa sociedade assim especial aí nessa parte austral aqui do nosso continente, né? Não era todas as outras cidades, não tem essa riqueza. A gente nota aí esse ar mais europeu, cosmopolita, tudo em função do estreito, né? Porque imagina abastecer todos os navios que passavam ali, muito dinheiro. Aí o museu a gente usa essas pantufas, né, para proteger. É tudo muito bem organizado, a cidade é muito turística, né? Turistas de todas as partes do mundo. E aí é o cemitério de Punta Arenas, bem no centro da cidade também. Esse cemitério municipal é um ponto, né, de atração turística muito importante da cidade. Ele foi inaugurado em 1894. Ele é belíssimo porque ele possui uma arquitetura singular em mausoléus e jardins, né? Esses jardins magníficos. Ali a gente viu o portão de entrada, foi doado pela Sarah Brown, né? A dona daquele casarão que a gente viu agora. E a gente vê então essas alamedas de ciprestes canadenses. E aí a gente pode ver, né, ser retratado aí nesse cemitério o estilo de vida e também de morte de algum dessas imponentes famílias do passado aí de Punta Arenas. Aí na cidade a gente vai ver que tem muitos estrangeiros que moravam aí nessa época. A gente pode notar aí por esse cemitério, olha, a família Kosnovic. Isso aí são croatas, né? Tem muitos croatas. Quando teve aquela fome lá na Europa, que no século XVIII, muitas famílias migraram aí para a Argentina e para o sul do Chile. Então a gente vê aí todo esse cemitério é um relato assim silencioso, né, da história aí da cidade. Isso daí é monumento de pastor de ovelhas, né, aí na Avenida Bulnes, uma das principais aí da cidade. É o escultor chileno Germán Monteiro, né, que fez essa escultura. Isso aí retrata um pouco da vida aí, né, dos
do pessoal que vive aí, das ovelhas, das coisas que tinham aí. Essa avenida, então, ela leva ali, lá no fundo está o Duty Free, né? Tem uma área aí em Punta Arenas que você pode comprar eletrônicos sem taxas, muito interessante. E aí a gente vê um pouquinho como é que é aí a vida da cidade, as pessoas, esses estudantes, né, o frio já bem diferente daqui. E essa aí então é a cidadezinha de Porto Natales, é uma cidade já bem diferente de Punta Arenas, pode ver assim o astral, bem tranquila, uma cidade bem pequenininha, pitoresca, mas ela assim, tem muito frio aí, né? A gente vê essas casas todas de lata e de madeira. Essa cidade ainda está na Patagônia chilena, mas já é a província de Última Esperança. E essa cidade, então, ela formada, né, pelo esforço daqueles pioneiros, né, que se aventuraram a viver nessas terras austrais, né? Muito frio, muitos problemas antigamente, tudo difícil de se chegar até aí, mas é uma cidadezinha assim importante da Patagônia chilena, porque daí saem excursões para vários lugares, para os glaciares, né, para esses animais raros que a gente vê aí, os pinguins, lobos marinhos, leões marinhos, condores. E aí é o porto de Porto Natales, que a gente pode ver com essa vegetação característica assim, dos lugares com muito frio, né, mais baixinha, é mais a estepe. Esse porto também é importante, de parada aí para muitos navios que vão descer para o Cabo Horn, né? E muitos velejadores também param nesse porto. Aí os ventos são muito fortes, a gente vê a bandeira chilena. E aí navios também, alguns navios além dos veleiros, e tem aí muito tsunami, né? Muitos terremotos. Então a gente vê por toda a cidade essas placas indicando para o povo para onde eles devem correr quando tem um tsunami. E aí então, na cidadezinha essa, tem essas esculturas que são chamadas de esculturas ao vento, que eu acho muito lindas, né? São emblemáticas aí da cidade. Essas esculturas, elas são um tributo arquitetônico ao vento, né? São essas duas figuras de bronze, né? De meia tonelada cada uma. Elas são suspensas, né? Por esses arcos de aço a 9 metros de altura acima ali do chão. Elas foram inauguradas em 2012 pela escultora chilena Marcela Romagnoli. E aí então, esse dia estava isso aí pleno verão, olha só o frio, como é que é a temperatura, o clima, né, nessas regiões austrais. Essa daí então é o ponto mais austral da massa continental aqui da América. A cidadezinha a gente pode ver bem bacana, característica, né, usando muito que tem ali, muita madeira, muitas flores, muito chalé, né, esse estilo de arquitetura que é para neve não se acumular nos telhados. Bem característica a cidadezinha, bem bacana. Olha só, todas de lata essas casas, gente, é incrível, eu nunca tinha visto isso. E esse é o milodonte, é um animal pré-histórico que foi encontrado aí, muito famoso, encontrado aí no Punta Natales. É isso aí, gente, hoje eu vou ficando por aqui, espero vocês nos próximos programas, onde eu tenho muita coisa bacana para mostrar para vocês. Um beijo bem grande, até a próxima quinta-feira. Tchau!